Hello, everyone. We are in the top of the hour. Let's start our webinar. I hope everyone is well and safe today. So good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Hello and welcome to our... Olá, seja bem-vindo ao nosso pré-evento da KM Brasil, da Sociedade Brasileira de KM. Eu sou o Vitor, eu sou um especialista nessa área e é um prazer para mim moderar a sessão de hoje. O webinário de hoje é uma introdução nesse setor e que o professor Eric Sui vai falar sobre a digitalização e a gestão de conhecimento nessa era. Vou introduzi-lo um pouco, e então podemos começar a nossa apresentação. Você está vendo a minha tela agora, e vamos em frente. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o nosso congresso. O Congresso da KM Brasil é um dos maiores eventos da América Latina na gestão de conhecimento, e irá acontecer entre 1º e 3 de setembro. E você pode ainda fazer a sua inscrição e se juntar a nós em setembro. Nosso tópico será sobre a transformação digital e a gestão do conhecimento, novas formas de pensar, criação do conhecimento e analytics, criação do conhecimento e deep learning, machine learning, aumento da necessidade do trabalho com conhecimento e a diminuição das necessidades de trabalhos repetitivos. Então, aqui nós temos o nosso perfil, o perfil do nosso público no nosso congresso. Este congresso terá uma audiência do terceiro setor, acadêmicos, professores, pesquisadores e estudantes. Também temos gerentes, especialistas na gestão do conhecimento, consultores e presidentes, diretores, executivos da iniciativa privada e a gestão pública. Esse é o nosso 15ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento. Esse congresso não terá simplesmente papéis, mas também trabalhos científicos que serão apresentados. Essa é a nossa agenda, e vocês podem ver aqui alguns tópicos sobre as nossas parcerias entre as universidades, as empresas e a inovação de gestão do conhecimento. Teremos o nosso palestrante principal à tarde, que é o Kim Glover. No segundo dia, teremos alguns painéis sobre o futuro do trabalho, gestão de comércio em supply chain. Esse webinário aqui é parte desse painel também, como a gestão do conhecimento pode afetar e ajudar o nosso aprendizado. Teremos alguns tópicos sobre inovação também. E muitos outros painéis no terceiro dia também. Essa é a nossa palestrante principal. Kim Glover tem muita experiência na gestão de conhecimento em mais de 20 anos. E esses são os outros palestrantes confirmados no Congresso KM Brasil, de setembro. Um pouco mais sobre a SBGC. É uma organização não governamental com o propósito de promover o desenvolvimento e o crescimento da economia de conhecimento no Brasil. Como nós podemos ser bem-sucedidos nessa economia também. Temos palestras, eventos, cursos e congressos sobre esse que faremos. Se você não ainda faz parte da nossa rede, por favor, associe-se. Há muitos descontos e benefícios quando for um membro. Esse é o website, por favor, acesse e veja o que fazemos. Então, antes de começar, eu gostaria de falar algumas coisas.
Se você tiver perguntas para o webinário de hoje, vai ter uma sessão de perguntas e respostas no final da apresentação. Mande suas perguntas e podemos respondê-las no final. Essa sessão será gravada e ficará disponível no nosso canal do YouTube. Então, é um prazer entregar a palavra para o professor Eric Tsui. Ele passou 16 anos na indústria com a Computer Sciences Corporation na Austrália. Ele assumiu vários papéis, incluindo de diretor de pesquisa e gerente de inovação. Ele também ingressou na Universidade Politécnica de Hong Kong, e suas áreas de especialização são tecnologias de conhecimento, incluindo mecanismo de pesquisa, gerenciamento de conhecimento pessoal e serviços de nuvem de conhecimento. Ele também é consultor honorário da KM e da Community of Practice, de 3 departamentos governamentais de Hong Kong. Ele também supervisou e se envolveu em mais de 200 projetos de KM em Hong Kong, Ásia e Austrália. Em 2014 e 2018, ele recebeu 2 vezes o Prêmio Global de Liderança em Gestão do Conhecimento. E também o uso de tecnologias para apoiar o ensino e a aprendizagem. Ele foi listado 2 vezes como acadêmico destacado e exemplar nos últimos 2 relatórios anuais da PolyU. É um prazer tê-lo aqui, professor. Agora eu entrego a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos começar. Eu vou ligar a minha câmera. Não sei por quê, parece que a câmera não gosta de mim. Talvez a sua câmera esteja fechada. Quando abrir, talvez vai te mostrar a câmera do seu computador. Eu vou fazer de novo, vou reconectar. Eu acho que posso continuar assim, se estiver tudo bem. Senão eu vou ter que reiniciar o computador e pode demorar, você decide. Acredito que você pode compartilhar a sua tela e seguir com a apresentação, sem problemas. Ok, muito bem. Você pode ver a minha tela? Sim. Muito obrigado, Vitor, e todos vocês. Muito bom dia para vocês no Brasil. É uma honra para mim compartilhar os meus conhecimentos com vocês. Estou muito animado em falar para vocês tudo o que eu planejei em fazer. Eu acredito que a equipe de gestão do conhecimento vou trabalhar com os maiores desenvolvimentos nessa área do mundo. E é uma ótima época para falar o que está acontecendo com o KM e o que deve acontecer nessa era da digitalização. Porque, querendo ou não, estamos no século XXI e o nosso mundo está mudando muito rapidamente, a tecnologia também está avançando muito. E há muita coisa complicada nessa jornada de KM, que já vem acontecendo nos últimos 20 ou 30 anos. Esse é o website, tem ótimas informações nele. A versão era em português, mas graças ao Google eu pude traduzir. E eu gostei muito de coisas que eu vi que podemos usar hoje na nossa palestra. E também estimula todos nós
para falar de algumas dos problemas que vamos falar hoje. Eu acredito que hoje, na minha apresentação, eu vou mostrar novas formas de pensar, novas formas de aprender e de gerir o nosso conhecimento. Eu também espero que a minha discussão inspire a maior parte de vocês, que comecem a compartilhar as suas soluções, porque a KM tem o empreendedorismo, e nós aprendemos sobre o KM e a digitalização. Os trabalhadores vão fazer excelência no seu comportamento dentro das empresas. Todas essas informações são muito relevantes. Estou muito animado com todo esse conhecimento e espero que eu inspire vocês e mostre várias soluções para vocês, e muito mais. Mais uma vez, muito do que eu vou falar se aplica para o mundo todo. Mas não se engane, eu quero mostrar um elemento pessoal da gestão do conhecimento na minha apresentação. Eu quero falar como o conhecimento dos trabalhadores compartilhados afetam a gestão do conhecimento. Não é fácil achar uma resposta que mostre a criação do valor, mas eu escolhi esse slide aqui. Os praticantes de KM e outras pessoas também estão cientes de como a criação de valor traz dinheiro para as empresas. Então, as organizações, elas competem entre si para descobrir o que o mercado precisa, e os clientes em potencial também. E seja o que for que o mercado precisar, precisamos usar o marketing para atingir os nossos clientes em potencial e fazê-los felizes e satisfeitos. E precisamos monitorar o que fazemos nas organizações e, então, gerar uma boa performance e ter um bom retorno. Sabemos que há um princípio que opera. A nossa pesquisa tem mostrado isso, que fundamentalmente há 3 disciplinas de valor. E elas competem entre si. A primeira é a liderança de produto e serviço. Podemos ver o que o mercado precisa muito bem. E também aprender a concorrência, ver o que a concorrência faz. Segundo, nós temos a produção econômica, a produção consistente, não somente no Brasil, mas em qualquer lugar. Precisamos expandir nossos serviços. Então, precisamos de qualidade, excelência operacional. E o custo também. Isso vai melhorar com automatização. Em terceiro lugar, é a intimidade com o nosso cliente. Precisamos saber o que o cliente precisa. E para ter excelência de serviços, de produtos, precisamos saber o que o cliente quer para personalizar os nossos serviços ou produtos para ele. Mas, se a empresa quiser ir bem, precisa servir essa pessoa bem. Sabemos que isso não é fácil, todos sabemos disso. Nada é perfeito, há competição e é impossível termos excelência em todas as 3 disciplinas de valor. Seremos muito bons em uma delas e não em outra. Nunca nas 3. Falando isso,
Isso tudo é verdadeiro hoje, mas não termina hoje. Vivemos num mundo em transformação. Ele é muito rápido, está tudo sempre mudando. Precisamos nos reinventar, inovar para fazer coisas de um modo diferente. E precisamos dos novos clientes. Agora eu quero que vocês embarquem em uma jornada nova. Mas nos próximos minutos mostrarei a vocês algumas coisas importantes e ver a evolução até a indústria 4.0. Então eu peço que vocês prestem atenção e entendam exatamente o elemento fundamental ligado à revolução industrial e o sucesso que é esperado a partir disso. Como uma organização pode ter sucesso na revolução 4.0. Esse vídeo está presente em um curso MOOC que vocês podem acessar. Esse conteúdo é muito relevante. A sociedade moderna passou por 3 grandes eras de revolução industrial. Impulsionada pela invenção do poder do vapor e da água, a primeira revolução industrial aconteceu no início do século XIX. No entanto, o trabalho em todos os setores ainda era altamente intenso. A grande aplicação da tecnologia elétrica saudou a segunda revolução industrial no final do século XIX, quando as indústrias manufatureiras foram construídas, estabelecendo a infraestrutura e os processos para a produção em massa de produtos. A digitalização no século XX deu luz à terceira revolução industrial. As tecnologias de análise computacional e de dados garantiram a operação consistente e eficiente dos processos. As máquinas poderiam adquirir uma forma muito básica de inteligência para apoiar a tomada de decisões. Com o avanço da Big Data, da computação em nuvem, dos dispositivos de coleta de dados e de transmissão, dos softwares e sociedades cada vez mais conectadas, entramos na quarta revolução industrial, ou também chamada Indústria 4.0. Ela é simbolizada pela inteligência em tempo real exibida pelas máquinas. Então, o que exatamente é a quarta revolução industrial? Como é viver em um mundo da internet das coisas? Quão inteligentes as máquinas podem ser? Os robôs assumirão nossos empregos? Como as organizações e indivíduos podem estar melhor preparados para o início dessa força disruptiva? Este curso online cobre estes tópicos fascinantes e muito mais. É realmente algo que abre nossos olhos para produtos e serviços inteligentes para uma vida futura. Em uma fábrica, essa inteligência pode ser manifestada como o desvio inteligente e a automatização de processos, sistemas cyberfísicos para modelagem aprimorada a fim de sustentar o design de produto e o planejamento de operações. Um produto inteligente pode até prever a sua própria chance de quebrar e assim alertar o usuário para realizar a manutenção preventiva e evitar quebras inesperadas. Isso é muito real. As nossas cidades estão cada vez mais conectadas e mais inteligentes. A divisão de trabalho entre máquinas e seres humanos está cada vez mais obscura. Assim, podemos ver isso em fábricas, em transportes, assistência médica, logística e outros campos. Bem-vindos ao mundo da indústria 4.0. Bom, quer vocês gostem ou não, estamos embarcando em uma nova era da indústria 4.0. Como vocês viram no vídeo, quais são, então, os elementos fundamentais que foram trabalhados nesse vídeo para que nós possamos ter excelência, tanto em caráter individual, claro, mas também em caráter organizacional? Como podemos ter sucesso? Quais são os elementos fundamentais para que possamos mudar o jogo e usar a KM? Eu disse anteriormente que hoje nós somos capazes de fazer as coisas mais rapidamente e mesmo assim é difícil. Por quê? Porque precisamos de mais inovações e não importa o quão rápido sejamos, não podemos competir com robôs, não somos robôs. E assim, um praticante, a repetição é importante, claro, mas precisamos de sistemas também. Segundo o vídeo, quais são as características fundamentais que surgiram fortemente e que nos levam a acreditar que tenhamos sucesso no futuro? Na minha opinião, é ligado aos dados.
Talvez nós tenhamos esquecido sobre isso, porque nós focamos muito na questão de conhecimento, mas, por favor, não cometam erros. Os dados geram informações. Informações boas, obviamente, geram conhecimento. Assim, a coleção de dados, uma boa análise de dados e também a informação correta é fundamental. Se essa operação for operacionalizada, ela pode ser fundamental para a criação de oportunidades, ou de aprendizagem, ou em negócios, ou em outros propósitos. Portanto, são fontes maravilhosas de inovações. E um exemplo disso, falarei com vocês. Caso você não seja uma organização, você pode pensar nos tipos de dados que são processados ou que deveriam ser processados, a fim de que vocês possam usá-los, a fim de criar ou explorar novas oportunidades. Então, voltando à questão dos dados, não precisamos mencionar, mas sabemos que no século XXI, na era da digitalização, estamos cercados, obviamente, por dados. Os dados estão ao nosso redor. A tecnologia está surgindo, graças a Deus, está acumulando cada vez mais. Mas o ponto fundamental é com relação ao grande volume de dados. Ou seja, no mundo digital, é fácil você coletar dados. É muito importante a questão de dados, de redes digitais, documentos. Todas essas coisas podem ser copiadas facilmente, de modo instantâneo. Ou seja, isso, claro, não é garantia, porque você precisa saber o que copiar, como copiar, qual o ganho disso tudo. Bom, eu falei agora há pouco sobre como as coisas se desenvolveram recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos e China, mas acho que todos concordamos que isso se desenvolveu com base em conhecimento. Ou seja, houve um acesso irrestrito ao conhecimento. A questão da falta de limites de conhecimento é fundamental, tanto na China quanto nos Estados Unidos. Para mim, isso começou há um tempo atrás, mas agora temos uma guerra por conhecimento. Rapidamente, vamos revisar alguns pontos importantes. O progresso feito na computação nos últimos 30 anos, em termos de hardware e software. Em termos de hardware, houve vários avanços. Nós vimos os custos caindo, graças à lei de Moore. Também vimos o armazenamento também aumentando. Também vimos o tamanho dos dispositivos cada vez menor. Isso é muito importante. Muito mais leves também. Vimos também dispositivos tornando-se cada vez menores e também mais poderosos. Ou seja, com poder de processamento muito maior. Algo inimaginável. É algo real mesmo. Um smartphone que todos adoramos é um processador muito poderoso. Realmente é muito forte. Contanto que você consiga importar os dados apropriados, você pode analisar de modo bem preciso, tirar vantagem de muitas situações e tomar decisões. E isso ajudará pessoas. Isso era impossível anteriormente. Eu diria que algumas pessoas dizem que o software não está fazendo avanço. Isso não é verdade. Como pode ser demonstrado sistematicamente e provado ao longo dos anos. Bom, vamos agora falar mais sobre isso, sobre esses pontos fundamentais. Por conta da Covid-19, nós hoje em dia estamos pensando sobre a questão das organizações e como realizar reuniões. As pessoas usam palestras, estamos usando ferramentas como nós agora estamos usando. Realmente é um avanço. Mas a questão da exploração é importante. Por quê? Porque, em muitos casos, as pessoas usam ferramentas para criar uma ligação entre as pessoas e acabar com a divisão. Em Hong Kong, por exemplo, agora no Brasil, talvez sejam 10h30, estou em Hong Kong, é um horário diferente, estamos separados pelo tempo, e graças ao Zoom, podemos nos conectar, mesmo estando em locais distantes. Mas a tecnologia pode fazer muito mais, não só salvar, manter dados, mas pode checar, pode estabelecer ligações e outras coisas. Quais são as combinações básicas da computação? Vamos falar sobre elas. Podemos rastrear informações, podemos saber de onde elas vêm, também podemos ver como elas se evoluem, como as informações evoluem.
De modo semelhante, uma outra combinação de operações básicas permite o fluxo de informações. Se você sabe, por exemplo, que alguém está interessado em um tipo de conceito, você pode, de modo atento, você pode montar e reunir informações de modo fluido, ou seja, as pessoas podem ter acesso a essa informação. Agora temos esse último aspecto, eu uso muito esse aspecto. Nós vivemos em uma sociedade da informação, e a informação demais, dados em excesso ao nosso redor. E graças a essa combinação básica de elementos, de operações computacionais, podemos filtrar a informação. E, por meio dessa filtração, nós podemos deixar aquilo que é mais relevante para aquilo que uma pessoa está interessada. E passando por esses filtros, isso será armazenado pela pessoa no seu inbox ou em outros locais. Assim, isso será muito útil e usado em grande escala. Por fim, nós temos esse processo, é muito interessante, é ligado à inteligência artificial, ou seja, a questão de cognificação. Ou seja, conseguimos informações de modo inteligente, seguindo certas regras, certas estruturas de lógica. Nós podemos fazer deduções, previsões, algumas induções sobre situações. Ou seja, podemos, por meio de tais processos, animar as pessoas. Podemos rastrear o comportamento humano, entendê-lo melhor. Então, vamos mostrar exemplos. O futuro das operações digitais. Isso é verdade, vai acontecer. E não pensem que sozinha ela vai ser um ponto de virada. A digitalização tem que se juntar ao conhecimento e à tecnologia. Esses três juntos são um ponto de virada. Esses três aqui, vamos falar, claro, sobre conhecimento. Já falamos sobre conhecimento codificado. Todos sabem em KM que apreciamos a tecnologia. O conhecimento codificado e a tecnologia pode nos ensinar muitas coisas. E eles ficam ultrapassados e fora de contexto e irrelevantes, porque fatores externos mudam o mundo. Então, para arrumar as situações de tudo que é gerado do contexto social e das pessoas. Isso é muito mais importante, é o ponto de virada, a digitalização, a tecnologia, mas também o fator pessoas, as conexões de confiança das pessoas. Todos no ramo de QAM sabemos que a confiança é muito importante para compartilhar as informações nas redes. Então, tudo começa a ficar um pouquinho mais claro na era da digitalização, porque o conhecimento é interpretar as informações, é compartilhar as informações em uma rede para gerar outro significado no nosso contexto. Entretanto, esse compartilhamento acontece em uma rede. As pessoas têm confiança, elas trocam dados, recursos e assim por diante, gerando valor social. Uma rede muito grande que vai gerar valores significantes para as empresas e para as pessoas. Então, essa organização vai ser bem-sucedida de maneira empreendedora, com empresas bem-sucedidas se seguirem essas práticas. As pessoas não têm que se ligarem em rede, muitas pessoas. E para assim, elas se ajudam a criar os serviços que é necessário para os clientes, que os clientes precisam, e os vendedores podem atingir esse objetivo para o cliente.
Alguns exemplos que nós podemos ver aqui, desses domínios diferentes, dessa indústria aqui, que nós vemos nesse exemplo. A indústria da educação também, com Coursera, temos em negócios Alibaba, eles têm plataformas, e mais, eles operam com muitos dados, e ligam as pessoas, por exemplo, com Uber. Comparando um Uber com um táxi, o Uber traz mais informação para que o cliente possa tomar uma decisão. E adiciona muito significado para as pessoas. Também temos o exemplo do Fiverr. Milhares de websites são assim, providenciando microserviços para os clientes com dados e colocando as pessoas em rede. Vai juntar as pessoas que são especializadas em determinado campo com os clientes, trocando dados e indicando a capacidade para que as pessoas usem os seus serviços e recomendem para novos clientes os seus serviços. Very exciting, but are there... Bom, realmente isso é algo muito animador. Os artigos também são muito interessantes. Um artigo muito interessante que estudei é sobre justamente KM. Ele já se estende por muitos tempos. O primeiro ponto fundamental é a experiência, ou seja, digitalização, artefatos digitais são fáceis de se copiar. Vamos ver agora este vídeo. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas vamos vê-lo. O motor de um grande navio falhou. E os donos do navio, o dono do navio tentou um outro especialista, mas ninguém conseguia descobrir como consertar tal motor. Então, trouxeram um senhor de idade para que consertava navios desde criança. Ele carregava uma grande sacola com ferramentas. E quando ele chegou, ele imediatamente começou a inspecionar o motor cautelosamente. E dois dos donos do navio estavam lá, vendo este homem, esperando que ele pudesse ser consertado. Depois de analisar as coisas, o homem, ele conseguiu achar a solução. Ele tocou em algo de modo instantâneo, o motor voltou à vida. Ele cautelosamente tirou o seu martelo e tudo funcionou. Uma semana depois, os donos receberam uma carta, um pedido do homem, pedindo vários bilhões. O quê? Os donos exclamaram. Como assim? Ele não fez nada. Então, eles escreveram uma carta ao senhor dizendo, por favor, mande a conta certa. E o homem, então, enviou a conta, dizendo, só mexer custou $2. O conhecimento, $9.998. O esforço é importante, mas saber onde fazer o esforço faz toda a diferença. Eu acho que esse vídeo ilustra algo muito importante, ou seja, a questão de conhecimento implícito e explícito, ou seja, não há documentação, a possibilidade de documentar todos os tipos de conhecimento, claro. Ou seja, muitas vezes usamos a intuição, a experiência que nós adquirimos ao longo do tempo. Por exemplo, um engenheiro com muita experiência pode resolver de modo imediato. Por isso, esse conhecimento é fundamental. Bom, o segundo ponto é a questão de confiança. O estabelecimento de confiança no ambiente invisível realmente não é uma tarefa muito fácil. A questão da confiança digital é ainda mais difícil. Estabelecer confiança é um processo complicado. Eu espero que mais pesquisas sejam feitas sobre esse ponto, mas vamos agora falar sobre o terceiro ponto fundamental. É um ponto em que pessoas e cientistas da computação podem ajudar um ao outro. Há muitas empresas trabalhando sobre esse ponto, que é a questão de valores gerativos. Quais são esses valores gerativos? Bom, isso aqui tem origem nos conceitos de KM originais. Há vários pontos interessantes ligados à qualidade para os praticantes de KM e também promove o fácil acesso. Todos esses aspectos são fundamentais. Todos eles têm muito valor, ainda mais na era da digitalização. Estamos falando também de velocidade, mas também de inteligência.
Todas essas coisas, com certeza, podem sofrer uma portabilidade na era da digitalização. Mas uma coisa importante é que, pelo fato de ser digitalizado, isso tem que correr durante vários anos. Agora eu quero analisar algo muito importante. Os aspectos fundamentais do sucesso na KM Digital. O primeiro deles são os dados. Que dados você precisa? Você é capaz de processar tais dados? Você sabe como processá-los? Você sabe como interpretá-los? Como tratá-los? Como operacionalizar tais dados? A questão da nuvem. Acabamos de falar que a nuvem é uma tela fundamental na qual analisamos dados. É uma tela onde incluímos especialidade para ajudar na resolução de tarefas, para melhorar o processo de análise de dados. E novamente, as pessoas. Claro, há pessoas na nuvem. Agora eu entendo o que isso quer dizer. O que quer dizer é que pessoas podem ser alcançadas pela nuvem. Bom, temos que considerar a nuvem como uma tela. Ou seja, o mundo todo é uma grande tela. Não só como um sistema, digamos assim, para uma empresa grande, mas também é um grande grupo de dados. Há sistemas em todos os locais. Sistemas de dados são acessíveis pela nuvem, claro. E, portanto, se você defender tal princípio, você consegue ver uma configuração diferente. E por que isso ocorre? Porque por meio da nuvem, há equipamentos, há redes, há softwares, serviços. Também há outros tipos de dispositivos. Ou seja, a definição de nuvem computacional mexe com isso. Mas deixa eu só reestruturar a ideia de nuvem. Uma nuvem é só uma nuvem se pessoas estiverem usando-a de modo grande. Ou seja, isso é fundamental. As pessoas estão usando um software na nuvem. E essas pessoas, na nuvem, muito frequentemente, usam a nuvem para diferentes tipos de serviço, como, por exemplo, em serviços sociais. Para que a nuvem é usada? Para construir uma rede social com amigos, redes e assim por diante, criando redes. Assim, tais aspectos foram construídos por meio de confiança. Essas redes são feitas por meio de conexões e podemos tirar proveito disso, com certeza. Também temos a questão da escala global, ou seja, documentos, escala global, softwares que podem ser acessados facilmente por meio da nuvem, atividades, relatórios, estatísticas, tendências, o que seja. Tudo está na nuvem. E tudo isso eu chamo de a nuvem do conhecimento. Então, se você defender o princípio de que a nuvem ou nuvem do conhecimento é enorme, que pode ser gerada e possui ferramentas muito práticas que podem se desenvolver dentro da nuvem e podem ser colocadas em prática. Indo para o futuro, as tecnologias de KM vão ficando mais importantes, usando o search. É uma grande parte da nossa vida. Pois imagino muitos dados sendo gerados ali nos sistemas de TI para serem visualizados e assim por diante. Para isso, precisamos de search para analisá-los, para fazer um sentido, que esses dados façam um sentido. Vou ter a cópia da minha apresentação e também você pode ver pelo website. Vamos ver nesse vídeo falando sobre o futuro do comportamento nos mecanismos de busca. Sejam bem-vindos ao futuro. And very quickly, not only search, I believe the other technologies on this round pie also will make a lot of impact. And that's personalization, natural language processing, analytics, discourse understanding, enterprise portals, portal in general, communities, online communities and physical communities, collaboration software, and more. Well, in the age of digitalization, those who can
to manage the knowledge well based on the principles that I've mentioned earlier, right? These are the firms that would that are stand to benefit enormously and quickly in the age of digitalization. Typically, these are firms that relies on a lot of data and information to excel. Typically, these are organizations that that can benefit from the co-design, the co-cooperations between their staff and people in the public, even with their customers. These are organizations that previously did not have sufficient access to data, so that their services were not penetrating enough, nor good enough. But now, because of the E também teremos acesso pela nuvem para acessar muitos dados e ter um acesso muito melhor aos dados. Então, fazendo assim, tendo muitos benefícios com a digitalização. Se as pessoas souberem o que estão fazendo, claro. Voltando para os três princípios que se competem entre si. Vou falar sobre o tema de hoje. Não é somente sobre KM, sim, um KM pessoal também. Na era da digitalização, estamos vivendo num mundo muito conectado. Organizações que estão conectadas, países conectados, um mundo todo conectado. E essas conexões consistem no que eu disse antes, de dados, pessoas, computadores, documentos, conexões e confiança. Temos que fazer um bom uso de todas essas características. E temos que fazer uso dessas redes que estão avançando rapidamente na nuvem. E os serviços também que podemos fazer, que existem nessas redes, e já está acontecendo. Imagina que você está numa organização que não só tem conexões, e também conhecem muitas pessoas, e que também somos bons nessas conexões. E tem muitos sistemas que podemos usar fora, uma rede fora da empresa. As pessoas fazem rede de computadores, rede de dados e muito mais. Você deve aprender as ferramentas para criar novos serviços, usando a nuvem, aplicativos que possam combinar entre si e se inovar. Podemos descobrir pessoas, expertise, e falar com elas para que elas juntem as comunidades, para juntos resolver problemas e, assim, criar novas oportunidades. E chamamos isso de X as a Service, tudo como serviço. É uma comunidade que se cria, que faz o design de ramificações. É o Analytics como serviço. Como podemos ver aqui, pelo menos eu falo para os meus alunos investigarem o crowdsourcing e o analytics como um serviço, a localização como serviço, ideias como serviço, design e testing como serviço também. E isso não vai acontecer, já está acontecendo. Já estamos indo para essa direção com plataformas, com ferramentas de codificação e também um conjunto básico de ferramentas para que podemos fazer isso. Também podes ver isso, que já está acontecendo há algum tempo, que é o IFTTT. Se isso, então aquilo. Com essa codificação, isso nos permite conectar as regras e as pessoas. Então, você pode falar numa condição, por exemplo, São Paulo está com 32 graus amanhã. Então, você pode fazer outras coisas baseadas com essa informação. E aí, pode colocar essas informações na nuvem. Mais ainda, por 10 anos, nós temos redes de aprendizado com os meus alunos, e aí podemos aprender juntos, mesmo que eles já tenham se formado, saído da universidade.
muitas pessoas fazem uma rede de profissionais. E isso é maravilhoso, porque isso cria um ambiente em que os estudantes e profissionais possam se juntar, colaborar e trabalhar juntos. Isso não custa nada para ser feito. E podemos usar as ferramentas para viabilizar essas redes. E todos vão usar o mesmo conjunto de ferramentas e crescer com as suas redes. Isso aqui é um trabalho de um dos meus alunos de doutorado, é um trabalho mais técnico, como podem ver. Ele trabalha com gestão de conhecimento. Ele foi capaz de usar domínios da internet e também usou softwares de código aberto para construir uma plataforma que seja capaz de varrer grandes repositórios de conhecimento e de arquivos, obviamente, e criar informação totalmente integrada. Ou seja, criando rotas-chave. Como podem ver, isso é chamado de Innovation Workbench, ou seja, uma ferramenta absolutamente nova. E por meio de tal ferramenta, fomos capazes de processar e direcionar grandes quantidades de informação. E o que levaria para um ser humano horas e dias, nós podemos conectar os pontos nós mesmos, com base em algum tipo de apoio fornecido por tais ferramentas. Por isso, nós podemos estabelecer uma relação e explorar oportunidades em potencial. Podemos tirar proveito disso e criar novas ideias e pensar como as coisas estão conectadas. Obviamente, com base na intuição humana, isso não é tão óbvio assim. Aqui, como podem ver, há algumas ferramentas do futuro, como disse anteriormente, a Tencent e outras empresas estão fornecendo esse tipo de plataforma de inteligência artificial que permite isso. E por que querem fazer isso? Isso é muito diferente do meu doutorado de 35 anos atrás. Quando eu estava fazendo doutorado 35 anos atrás, quando você tinha uma ideia, você não podia contar para as pessoas. Hoje em dia, as empresas constroem plataformas de código aberto e convidam as pessoas a usá-la. E por que elas fazem isso? Porque as plataformas e organizações querem usar a sua inteligência, ou seja, querem promover a computação, ou seja, a plataforma ganha. Bom, gostaria de falar agora sobre os destaques, o ponto alto do nosso encontro. Vou parar aqui neste momento e antes de terminar, aqui temos a nossa Torre da Inovação da Universidade de Hong Kong. Espero que vocês um dia visitem lá e ver vocês, com certeza. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela oportunidade. É uma palestra curta, eu gostei muito de apresentá-la. Espero que vocês tenham gostado também. Aqui, alguns livros que inspiraram a minha reflexão, também os meus alunos, a fim de que vocês possam fazer trabalhos interessantes. E aqui, há informações pessoais de contato. Muito obrigado. Agora, vou passar o controle para Vitor Alves. Muito obrigado. Vou parar agora de compartilhar minha tela. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. A sua apresentação foi maravilhosa. Eu acho que tal apresentação nos ajuda muito. Ela nos ajuda a entender o contexto atual e o contexto da KM. Se vocês, por acaso, tiverem perguntas, mande a pergunta para a gente, as perguntas para a gente, para que possamos lê-las. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, professor. Recentemente, eu li um artigo interessante. Esse artigo falava sobre organizações de conhecimento. Nesse artigo, eles dizem que nós, em geral, separamos o trabalho do conhecimento. Na verdade, isso prejudica a execução, pois separamos o conhecimento do trabalho em si. Pensando em uma organização criativa, em tal organização, eles dizem que a gestão de trabalho será a gestão de conhecimento, pois trabalha com conhecimento com mais frequência. Como o senhor vê isso? E qual é o papel da grande KM, ou seja, a KM em nível pessoal? Muito obrigado pela pergunta, Vitor. A minha reação seria a seguinte: tentar inserir alguns processos de conhecimento, de tomada de decisões nesse aspecto. Em ambos os casos,
O processo exige vários aspectos da organização. Portanto, se esse conhecimento de processamento de informações deve ser codificado e será trabalhado no processo. A rede, obviamente, ajuda muito. Isso beneficiaria muitos praticantes. Isso aumenta o fluxo de informações em toda a KM, em toda a organização. O segundo ponto é o seguinte, as organizações, a comunidade é importante? Sim. Às vezes são um pouco pessoais, claro. Talvez trabalhadores individuais usam hábitos de KM particulares. Isso pode ser muito útil, claro, mas também eu recomendo que organizações se estabeleçam em comunidades, ou seja, para que as organizações tenham um tipo de programação, para que possam agrupar pessoas que têm interesses comuns ou ideias comuns, a fim de que possam ser compartilhadas, para promover esse conhecimento e dividir tal conhecimento, para que o problema seja resolvido de modo conjunto. Ok, thank you, Professor Eric. So we have here. Muito obrigado, professor. Se vocês tiverem perguntas, por favor, nos enviem aqui pelo chat do YouTube. Mais alguma pergunta? Outra pergunta aqui. Como você vê que a gestão de conhecimento, quais métodos podem apoiar o KM pessoal e ajudar as pessoas a serem responsáveis pelo seu autodesenvolvimento? Quais métodos, quais habilidades ou processos podem ajudar? Bom, hoje eu diria que letramento digital é muito importante para os trabalhadores. Em determinadas áreas, você precisa identificar conteúdo. Se eles deveriam entrar em uma comunidade ou não, aprender com outras pessoas, precisam das habilidades digitais. Muito bem, obrigado, professor. Deixa eu ver mais perguntas, mais alguém? Sim, acho que a sua apresentação, você falou sobre as mídias em que as pessoas aprendem assuntos e se conectam. Como o senhor vê, como podemos repensar essa mídia e esse contexto em que aprendemos com ela? Como podemos preparar os nossos ambientes para que podemos aprender dessa maneira? Como podemos direcionar o nosso próprio aprendizado? Muito bem. Você falou sobre algo, eu vou falar sobre o meu trabalho, uma parte dele. Podemos fazer duas coisas, especialmente relevante para o que você perguntou. Eu operacionalizei o pensamento, a aprendizagem pessoal. E isso tem acontecido já há uns 10 anos. Então, uma das matérias que eu ensino, eu criei um ambiente pessoal de aprendizagem. E eu pergunto a todos os meus alunos que possam fazer isso também. Então, por meio semestre, eles fazem isso, mas com o tempo, 10, 15% dos alunos percebem que eles têm um papel deles mesmos em seu aprendizado. E eu também tenho os meus cursos MOOC, que ele é direcionado para estudantes que querem aprender a trabalhar em comunidade também. Assim, nós podemos estar numa plataforma para aprendermos juntos. Esses estudantes nesse curso MOOC, eu sempre pergunto aos meus alunos como eles estão aprendendo fora daquele ambiente, como eles podem fazer um aprendizado global. Outra coisa que fiz
por causa da Covid-19, eu linkei esse aprendizado com universidades. O meu aprendizado pela internet, ele pode ser levado para as universidades também. Então, eu tenho alunos das universidades participando. Então, eles veem as minhas palestras e outras palestras também, com universidades diferentes. Nós podemos fazer várias coisas e também fazer perguntas. Isso é muito legal. Podemos colaborar sempre para criar conhecimento. E assim podemos equipar o nosso KM pessoal melhor. Muito obrigado, professor. Professor, temos uma pergunta aqui do Beto, e tem uma pergunta ao senhor. A economia mundial está gerando novas configurações de organizações. Como a gestão de conhecimento pode ser refletida em tais configurações novas? As equipes de KM e departamentos de KM, ou existem tais departamentos, ou até mesmo estratégias específicas de KM? Eu acho que há poucas evidências desse fato. Antigamente, nós tínhamos um estilo diferente de organização. Eu não poderia dizer que existem evidências suficientes para concluir, mas eu poderia dar alguns conselhos, dizendo que você precisa analisar a sua organização, ver o que é possível e tentar fornecer serviços para todos os ramos da sociedade em que a organização esteja inserida, ao invés de ser algo muito específico, digamos assim. A outra coisa é que a jornada da KM tem que ir além da fronteira da organização. Claro, com segurança. No passado, boa parte das iniciativas de KM eram todas dentro da organização, como, por exemplo, organizando as melhores práticas e aprendendo lições, mas isso é muito lento, um processo muito escasso. Na era da digitalização, há práticas em maior quantidade e lições que estão além da organização, que devem ser aprendidas. Portanto, precisamos transpor esse limite. Ok, professor, obrigado. Nós temos mais uma pergunta de Andréa. Obrigado, Andréa. Nessa plataforma em rede, quanto trabalho será realizado dentro da organização e quanto trabalho será feito fora? Eu acho, é sobre o que o senhor falou. Os trabalhadores trabalharão full-time ou temporário? Eu não posso responder a pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que a fórmula da vitória seria a seguinte, que há pessoas que querem trabalhar na organização, há pessoas fora da organização que podem trabalhar juntos para co-criar serviços. E por que isso ocorre? Porque está ficando cada vez mais claro que não importa o quão grande a organização seja, você não pode lidar com toda a dinâmica e toda a agilidade. Portanto, você precisa buscar novas oportunidades, você precisa sempre buscar uma rede externa para tornar as suas capacidades mais dinâmicas. Portanto, no plano de fundo, é muito provável que construir tais serviços será parcialmente feito por pessoas dentro da organização e também por pessoas que estão em rede, por meio da confiança fora da organização. Portanto, a confiança torna-se um fator essencial. Sim, professor, muito obrigado. A última pergunta, nós estamos chegando ao final da nossa palestra. Quanto à questão do home office e o novo normal da Covid-19 que nós estamos enfrentando, o senhor acha que a KM mudará nas organizações por conta disso, por conta desses novos ambientes? Pelo que eu vi em Hong Kong, eu diria o seguinte: eu acho que ainda é difícil dizer. As pessoas estão ainda em um modelo antigo. Eu acredito que a KM em si mesma não mudará, mas os esforços de inovação forçarão a KM a se desenvolver de forma diferente. Sim, professor. As pessoas precisam, obviamente, conseguir conhecimento na organização, estar conectados.
As pessoas precisam ajudar as pessoas para que o conhecimento seja integrado rapidamente. Sim, no futuro, o esforço do KM será mais fácil. Claro, continuará acontecendo, mas exigirá menos esforço na criação de redes, na geração de conhecimento e a partir de dados. Sim, professor, obrigado. Temos ainda 1 minuto para a nossa palestra. Vamos falar um pouquinho sobre alguns agradecimentos. Deixe-me ver só um momento. Eu gostaria de agradecer a equipe de intérprete Glossa, que ajudou com essas informações, com essa tradução em tempo real. Muito obrigado, Glossa, pelo serviço. Também gostaria de agradecer a Uninove pelo fornecimento desse webinar e também a SBGC por sediar tal sessão conosco. E, particularmente, professor Tsui, eu sei que o senhor tem uma agenda muito ocupada, o senhor dá palestras maravilhosas, e agradeço o senhor imensamente. Caso o senhor queira e tiver a oportunidade de compartilhar um pouco sobre os seus MOOCs, assim as pessoas possam fazer tais cursos e entrar em contato com o senhor. Sim, agora? Se o senhor puder. Bom, eu tenho 2 MOOCs. Na EDX, você só precisa acessar EDX e procurar pela PolyU, você será capaz de achar facilmente. O primeiro é sobre gestão de conhecimento e Big Data. Ele existe desde 2005 e há milhares de inscrições nesse curso. Mais de 3 mil pessoas já concluíram o curso. O segundo MOOC é da indústria 4.0. Novamente, esse curso foi lançado 2 anos atrás e é um curso muito popular. Ele tem mais ou menos 25 mil alunos. Portanto, eu vou dar uma diquinha para vocês. Se você quer fazer esse curso, faça rapidamente, porque as inscrições acabam rapidamente. Professor, tive o prazer de frequentar e fazer ambos os MOOCs. Eles foram incríveis e me ajudou muito para melhorar a minha prática em gestão de conhecimento. Muito obrigado a todos. Eu acho que já estamos no nosso horário. Eu gostaria de desejar a vocês um dia excelente, uma semana maravilhosa. Professor, muito obrigado. Até mais. Obrigado a todos.